disse que você é apenas um produto da imaginação das pessoas. Eu quero a verdadeira história. Quem é ele? De onde ele veio? Quem é você? Um amigo. Kryptonita é capaz de matá-lo. Calma, não há nada para se preocupar, hein? Super-Homem. Não, nesse eu não tava lá. Mas quando eu assisti pela primeira vez na televisão, o meu cérebro explodiu. Mas imagina só, estar sentado numa sala de cinema em 1978, quando de repente a tela se enche de cores e sons e tu ouve pela primeira vez o hino criado por John Williams, para aquele que seria considerado até hoje a mais perfeita personificação de um super-herói nas telonas. Foi ali que nasceu a ideia de que super-heróis podiam dominar as telonas. E agora o convite é para embarcar numa viagem no tempo e desvendar os segredos desse clássico. Então, tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobinando. Hoje a gente vai falar de um daqueles filmes que mudaram o rumo do cinema. Superman, o filme de 1978, foi o momento em que o público descobriu que histórias em quadrinhos podiam ser contadas com grandiosidade, emoção e respeito. E até hoje, quando se fala em Superman, é impossível não lembrar da imagem dele voando com aquela trilha sonora épica ou daquelas chamadas incríveis na televisão. Hoje, mais rápido que um míssil, sempre em busca da verdade e da justiça, capaz de vencer os piores inimigos. Superman, as incríveis aventuras do Homem de Aço, com Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman e Glenn Ford. Oscar de efeitos visuais. Super Cine, hoje, depois de champanhe. Entre no pique da Globo. Cara, essas chamadas da Globo são inesquecíveis. É impossível não destravar a caixinha da memória e fazer a gente embarcar numa viagem no tempo, onde a gente revisita as décadas perdidas dos anos 70, 80 e 90. Só os melhores de todos os tempos. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilha com a galera que também ama a nostalgia das décadas perdidas. Não esquece do comentário, esse comentário é muito importante, e do hype, que ajudam no engajamento aqui na plataforma. E vai lá e se torna um membro apoiador do canal para garantir que o canal continue trazendo os melhores conteúdos nostálgicos. Ou então, ajuda a gente com um Pix mensal, que também já tá valendo demais. E sempre lembrando, vai ter spoiler. No planeta Krypton, Jor-El alerta o Conselho sobre a destruição iminente do mundo, mas ele não é ouvido. O General Zod, Ursa e Non são condenados à Zona Fantasma, jurando vingança contra Jor-El e sua prole. Para salvar seu filho, Jor-El envia Kal-El em uma nave para a Terra
pouco antes da explosão do Sol Vermelho que destrói Krypton. A nave pousa em Smallville, Kansas, onde Jonathan e Martha Kent encontram o menino e o criam como Clark Kent. Desde cedo, Clark demonstra poderes extraordinários. E aos 18 anos, após a morte de seu pai Jonathan, ele descobre um cristal em sua nave que o guia até o Ártico, onde surge a Fortaleza da Solidão. Lá, a projeção de Jor-El revela sua verdadeira origem e o treina durante 12 anos. Clark então assume sua identidade como Superman e passa a trabalhar disfarçado como repórter no Planeta Diário em Metrópolis, desenvolvendo uma relação especial com Lois Lane. Clark revela seus poderes ao salvar Lois de um acidente de helicóptero e, em seguida, realiza diversos atos heróicos, tornando-se uma celebridade. Lois o entrevista e o batiza de Superman. Enquanto isso, Lex Luthor elabora um plano criminoso: desviar mísseis nucleares para provocar a destruição da falha de San Andreas e lucrar com terras desérticas adquiridas previamente. Ele atrai Superman para seu covil, expondo ele à Kryptonita e revela seu plano maléfico. Superman é salvo pela senhorita Teschmacher, que exige que ele primeiro desvie o míssil destinado a Nova Jersey, onde vive a mãe dela. Superman cumpre a promessa, mas o outro míssil explode na Califórnia, causando terremotos devastadores. Durante os resgates, Lois morre soterrada em uma fenda. Desesperado, Superman desafia as instruções de Jor-El e decide alterar o curso da história, girando ao redor da Terra para retroceder o tempo e salvar Lois. Depois de restaurar a ordem, ele entrega Lex Luthor e Otis à justiça e parte para novas aventuras. Superman no filme é bom porque ele é um dos melhores filmes de todos os tempos e a magia tá na forma como ele conseguiu transformar um personagem dos quadrinhos em uma experiência cinematográfica que parecia maior do que qualquer coisa que já tinha sido feita. Quem assistiu naquela época ou nos anos seguintes lembra da sensação de ver Clark Kent se transformar diante dos nossos olhos, com uma simplicidade que escondia toda a grandiosidade por trás da história. E convenhamos, o Clark Kent que Christopher Reeve criou, mudando de repente para Superman, na minha opinião, nenhum outro ator conseguiu recriar. O filme tem aqueles efeitos criativos que faziam a gente acreditar no voo, cenários que misturavam o real com o fantástico e uma trilha sonora que arrepiava cada vez que surgia. Era impossível não se emocionar quando o tema principal começava a tocar e o herói aparecia nos céus, transmitindo aquela sensação de esperança. Ele mostrava que o cinema podia ser mágico, que podia nos fazer acreditar em coisas impossíveis e, ao mesmo tempo, nos lembrar da importância de valores simples como coragem, bondade e justiça. É por isso que até hoje Superman no filme continua sendo revisitado com tanto carinho, porque além de marcar uma geração, ele também deixou uma sensação de que o impossível podia ser real e que o bem pode e deve prevalecer sempre. Superman no filme chegou nos cinemas em 1978 e rapidamente se transformou em um divisor de águas. A direção ficou por conta de Richard Donner, que já tinha mostrado talento em A Profecia, de 1976, e mais tarde comandaria Os Goonies, de 1985, e Máquina Mortífera, de 1987. E também o incrível O Feitiço de Áquila, de 1985, que exclusivamente tem uma super resenha aqui no canal. Depois vai lá e dá um confere. Muitas outras resenhas especiais. Vai lá e confere. O roteiro foi escrito por Mário Puzo, autor de O Poderoso Chefão, que foi contratado para dar prestígio para o projeto e escreveu um rascunho enorme, porém um tom cheio de humor exagerado, tipo o Batman dos anos 60. Depois, o casal David e Leslie Newman, junto com o Robert Benton, reestruturaram o material, mas ainda mantiveram elementos cômicos. Por fim,
Quando Richard Donner assumiu a direção, ele trouxe Tom Mankiewicz, de 007 Viva e Deixe Morrer, que fez uma revisão profunda e deu para o filme o tom sério e verossímil que a gente conhece até hoje, misturando drama, romance e aventura com credibilidade. O filme e a continuação foram filmados simultaneamente, mas os custos explodiram de 25 milhões para 55 milhões de dólares, tornando o mais caro da época. As tensões entre Richard Donner e os produtores cresceram, culminando na demissão de Donner durante Superman 2. A produção enfrentou atrasos, brigas e até risco de falência, mas o resultado foi um marco do cinema, consolidando o filme como um fenômeno global. A produção foi realizada pela Warner Bros. Em parceria com a DC Comics, e as filmagens aconteceram em diversos locais: Pinewood Studios na Inglaterra, no Novo México, Nova York e no Canadá. O reconhecimento veio também nas premiações. O longa foi indicado ao Oscar em 3 categorias técnicas e recebeu um Oscar especial pelos efeitos visuais, além de conquistar o BAFTA de melhor trilha sonora. E mesmo décadas depois, a obra continua sendo celebrada pela crítica e pelo público. No Rotten Tomatoes, o filme mantém as incríveis marcas de 87% de aprovação da crítica e 86% do público, enquanto no IMDb carrega uma sólida nota de 7,4 de 10. Mas para mim esse clássico é uma nota 10 de 10 pelo simples fato de que ele é sensacional e pronto. Sem mais. Se tem alguma coisa que faz Superman ser inesquecível, é a trilha sonora. Jerry Goldsmith, ele seria o compositor original, mas problemas de agenda levaram à contratação de John Williams, que já tinha arrepiado o mundo com Tubarão, de 1975, Star Wars, Uma Nova Esperança, de 1977, e depois os incríveis Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, e ET, o Extraterrestre, de 1982. Aqui ele entregou uma composição que virou sinônimo de grandiosidade, e como eu já mencionei, o tema principal é praticamente um hino. Cada nota parece carregar o peso da esperança e da coragem que o personagem representa. A música, ela guiava as emoções, transformando momentos simples em experiências míticas. Além da trilha sonora original, o filme também trouxe faixas que ajudaram a criar atmosfera, como Can You Read My Mind?, narrada por Margot Kidder, que deu um tom romântico e delicado à relação entre Lois e Clark, e posteriormente ganhou letra e voz na interpretação de Maureen McGovern. Você pode ler meus pensamentos? Então me explique o que é isso que você me faz sentir. Eu não sei quem é você. You read my mind. Depois do sucesso estrondoso de 1978, Superman no filme abriu caminho para uma franquia que atravessou décadas e diferentes gerações de fãs. Superman 2, de 1980, Clark Kent enfrenta o General Zod e outros kryptonianos que escaparam da Zona Fantasma. O filme manteve o tom épico e foi bem recebido pela crítica, considerado por muitos como a melhor continuação da saga. Em Superman 3, de 1983, a trama trouxe um vilão tecnológico e explorou o lado sombrio do herói, mostrando uma versão corrompida do Superman. Apesar da ousadia, não agradou o público e foi mal recebido. Superman 4, Em Busca da Paz, de 1987, aqui o herói tenta acabar com todas as armas nucleares do planeta, mas enfrenta o vilão Nuclear Man. O resultado foi decepcionante e o filme acabou sendo considerado o pior da franquia clássica. É ruim mesmo.
Superman Returns, de 2006, dirigido por Bryan Singer, trouxe Brandon Routh como Superman e tentou resgatar o espírito dos filmes de Reeve. A recepção foi mista. Alguns elogiaram a homenagem, outros acharam o ritmo meio arrastado. Homem de Aço, de 2013, Henry Cavill assumiu o papel em um reboot moderno, com direção de Zack Snyder. O filme dividiu opiniões, uns destacaram a grandiosidade visual, outros criticaram o tom mais sombrio. O filme Superman, de 2025, dirigido por James Gunn, foi recebido de forma muito positiva pela crítica e pelo público, sendo considerado por muitos como o melhor Superman em décadas. Em 1978, não existia CGI como a gente conhece hoje. Tudo em Superman no filme foi feito com engenho, criatividade e muita experimentação, no braço mesmo. O grande desafio era convencer o público de que o herói realmente podia voar. E a equipe conseguiu. Técnicas como projeção frontal, cabos invisíveis e sobreposição de imagens foram usadas para criar cenas que ainda hoje impressionam pela naturalidade. As sequências de voo eram cuidadosamente coreografadas com ajustes de iluminação e perspectiva que davam a sensação de velocidade e altitude. A cena em que Clark corre ao lado do trem foi inovadora para a época, contando com sistemas complexos de guindastes e tudo feito sem o uso de tela verde ou efeitos digitais sofisticados. Miniaturas e explosões reais foram utilizadas para representar a destruição causada pelos planos de Lex Luthor, trazendo um impacto visual que parecia grandioso na tela. Outros detalhes marcantes foi o cuidado com os cenários. Krypton, por exemplo, ganhou uma estética futurista e cristalina, enquanto Smallville transmitia simplicidade e calor humano. Essa combinação de mundos contrastantes reforçava a dualidade de Clark Kent, dividido entre suas origens alienígenas e sua vida na Terra. É justamente essa mistura de efeitos práticos, truques de câmera e direção criativa que mantém Superman vivo na memória dos fãs. Ele provou que, com imaginação, criatividade e dedicação, era possível transformar a fantasia em realidade e fazer o público acreditar no impossível. O elenco de Superman no filme trouxe vida e carisma para a história, com atores que já tinham trajetórias marcantes e outros que se tornaram ícones da cultura pop a partir desse filme. Christopher Reeve interpreta Superman e Clark Kent, o herói dividido entre sua identidade humana e seu papel como protetor da Terra. Ele também fez Superman 2, A Aventura Continua, de 1980, Em Algum Lugar do Passado, também de 1980, A Armadilha Mortal, de 1982 e A Cidade dos Amaldiçoados, de 1995. Margot Kidder é Lois Lane, a repórter destemida do Planeta Diário, curiosa e apaixonada que se torna o grande amor de Clark. Ela também fez Noite do Terror, de 1974, Horror em Amityville, de 1979 e Superman 2, A Aventura Continua, de 1980. Gene Hackman, como Lex Luthor, entrega um vilão genial e manipulador, movido pela ambição e pelo desejo de poder. Ele também fez Operação França, de 1971, O Destino do Poseidon, de 1972 e Os Imperdoáveis, de 1992. Marlon Brando interpreta Jor-El, o pai kryptoniano de Superman. Sábio e imponente, que guia o filho mesmo à distância. Ele também fez O Poderoso Chefão, de 1972, Último Tango em Paris, também de 72, e Apocalipse Now, de 1979. Glenn Ford é Jonathan Kent, o pai adotivo humano de Clark, símbolo de bondade e valores simples que moldaram o caráter do herói. Ele também fez Gilda, de 1946, Gatilho Relâmpago, de 1956, e Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, de 1962. Phyllis Texter interpreta Martha Kent, a mãe adotiva de Clark, que representa o carinho e a ternura que completam a formação do herói. Ela também fez 30 Segundos sobre Tóquio, de 1944, Mundo de Sombras, de 1945 e Redenção Sangrenta, de 1950. Ned Beatty é Otis, o assistente desastrado de Lex Luthor,
que traz um lado cômico pro vilão. Ele também fez Amargo Pesadelo, de 1972, Rede de Intrigas, de 1976 e Atirador, de 2007. Mark McClure é Jimmy Olsen, o jovem fotógrafo do Planeta Diário, leal e divertido, que traz leveza para a trama. Ele também fez Febre de Juventude, de 1978, Superman 2, A Aventura Continua, de 1980 e De Volta para o Futuro, de 1985. Valerie Perrine interpretou a senhorita Teschmacher. Ela é a parceira de Lex Luthor, uma personagem que mistura sensualidade e humor, trazendo um contraste para o vilão. Ela também é conhecida por Matadouro 5, de 1972, Lenny, de 1974 e O Cavaleiro Elétrico, de 1979. Jack Cooper dá vida a Perry White, o chefe durão e pragmático do jornal onde Clark Kent e Lois Lane trabalham. Ele também é conhecido por O Campeão, de 1931, A Ilha do Tesouro, de 1934 e Superman 2, A Aventura Continua, de 1980. Jeff East interpreta o jovem Clark Kent, na fase em que o personagem vive em Smallville antes de se tornar Superman. Ele já era conhecido por seus papéis em Tom Sawyer, de 1973, Huckleberry Finn, de 1974 e Verão do Medo, de 1978. Christopher Reeve, ele não era a primeira escolha para o papel de Superman. Vários atores famosos foram cogitados, incluindo Robert Redford, Burt Reynolds, Paul Newman, James Caan, Chris Christopherson e até Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Mas Reeve conquistou o papel depois de uma audição impecável e porque soube criar duas personalidades distintas, o Clark Kent desajeitado e o Superman confiante. Embora Jeff East apareça em cena, a voz dele não é a que a gente ouve no filme original. Richard Donner decidiu que Christopher Reeve devia dublar todas as falas do jovem Clark, para manter a continuidade vocal entre as duas versões do personagem. Assim, East atuou fisicamente, mas a sua performance foi parcialmente substituída na pós-produção. Reeve não dependia apenas do figurino para diferenciar Clark de Superman. Ele usava postura, a voz e linguagem corporal. Como Clark, ele se curvava, falava mais alto e fino e parecia tímido. Como Superman, ele erguia o peito, falava firme e transmitia confiança. Essa transformação física e psicológica fez o público acreditar na dualidade do personagem sem precisar de truques visuais. Simplesmente genial. You are Superman, aren't you? Lois, look, we've been through these hallucinations of yours before. I risked my life instead of yours. Lois, don't be insane. And don't fall down, because you're just gonna have to get up again. Lois, now don't be crazy. It is you. I guess I've known this for the longest time. You realize, of course, if you'd been wrong, Clark Kent would have been killed. Margot Kidder conquistou o papel com uma audição caótica. Ela chegou atrasada, sem maquiagem, com manchas de café na roupa, tropeçou em cabos e improvisou falas. Em vez de ser descartada, impressionou Richard Donner pela energia e espontaneidade. A química com Christopher Reeve foi imediata, criando uma Lois Lane independente, sarcástica e ousada, que não era apenas a mocinha em perigo, mas parte essencial da narrativa. Marlon Brando recebeu 3,7 milhões por apenas 12 dias de trabalho, além de porcentagem da bilheteria chegando a 14 milhões de dólares, mais de 1 milhão por dia. Ele se recusava a decorar as falas, exigindo cartões espalhados pelo set, uma prática comum do ator ao longo da carreira. Apesar das excentricidades, a presença dele deu peso mítico para o filme, tornando Krypton uma civilização quase bíblica. Gene Hackman não raspou a cabeça de verdade para a última cena do filme. O que acontece é que ao longo do filme Lex Luthor aparece sempre com diferentes perucas, uma solução criada por Richard Donner para lidar com a recusa de Hackman em raspar o cabelo.
Na cena final, quando Lex está preso, ele aparece careca, mas isso foi feito com maquiagem e prótese de calvície, não com um ator realmente raspando a cabeça. Hackman manteve o cabelo intacto durante toda a produção. A produção enfrentou inúmeros problemas técnicos para filmar as cenas de voo. Foram usados cabos, projeções e até moldes do corpo de Reeve para criar efeitos convincentes. O slogan "Você vai acreditar que um homem pode voar" foi cumprido graças ao sistema Zoptic, que sincronizava câmera e projeção para dar realismo ao voo. Foram criados ventiladores especiais para movimentar a capa de forma natural. Reeve insistiu em fazer muitas cenas de voo, mesmo com o desconforto dos cabos e risco de acidentes. Reeve era considerado jovem e magro demais para o papel. Ele pesava cerca de 71 quilos e tinha 1,93 de altura. Para convencer os produtores, prometeu se transformar fisicamente. Ele treinou com David Prowse, o corpo por trás de Darth Vader em Star Wars. Ele ganhou aproximadamente 20 quilos de massa muscular e recusou esteroides, algo comum na época. A sua dedicação foi tão intensa que ele deu autenticidade às cenas de voo e de combate. Em 1982, a ABC exibiu uma versão estendida com 45 minutos extras, criando memórias diferentes em fãs que cresceram com cortes distintos. Essa versão incluía mais cenas em Krypton e no resgate da Califórnia. Depois do acidente em 1995, que deixou Christopher Reeve tetraplégico, ele se tornou ativista mundial em prol da pesquisa sobre paralisia e direitos das pessoas com deficiência. Ele fundou a Christopher Reeve Foundation, arrecadando fundos. Ele discursou no Congresso e se tornou símbolo de esperança e resiliência, reforçando o seu legado como herói na vida real até o fim de seus dias. Sim, Superman teve um jogo de videogame para chamar de seu, em 1979. O herói ganhou a primeira adaptação para os videogames no Atari 2600. O jogo marcou história como um dos primeiros títulos de super-herói já lançados. O objetivo era simples, mas inovador para a época. Era controlar Superman para reconstruir a ponte destruída por Lex Luthor, capturar os criminosos fugitivos e voltar para o Daily Planet para encerrar a missão. A jogabilidade trazia elementos inéditos. O herói podia voar livremente por toda a metrópolis, usar a visão de raio-x para localizar inimigos e aplicar super força para derrotar vilões. Tudo isso num estilo de corrida contra o tempo, já que o desafio era completar a missão o mais rápido possível. Apesar das limitações gráficas do Atari, Superman de 1979 se tornou um marco, abrindo caminho para futuras adaptações de quadrinhos e mostrando que o herói podia brilhar também no mundo dos videogames. Não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilha com a galera que também ama a nostalgia das décadas perdidas. Também comenta e deixa um hype. Vai lá e vira um membro apoiador do canal. Valeu demais! A versão brasileira de Superman no filme foi realizada magistralmente pelo estúdio Herbert Richards, só com a nata das melhores vozes e com destaque, é claro, para o inesquecível André Filho, que imortalizou a voz icônica do Superman e tantas outras. Superman 1. Uma distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Desculpe o atraso, sim, senhorita. Sabe, eu estava pensando, deve haver uma porção de coisas a meu respeito que as pessoas do mundo gostariam de saber. Claro, sim. Então é assim que um homem como você se diverte? Tentando causar a morte de um monte de pessoas? Seu maníaco miserável. Então pensou que poderia esconder de mim, colocando numa caixa de chumbo? Vou fazer desta caixa a sua própria prisão. Finalmente, o general Zod, e por confiança deste conselho, tornou-se o encarregado da defesa do próprio planeta Krypton. Foi ele quem planejou esta rebelião e também foi o autor dessa trama repugnante e visava estabelecer uma nova ordem, sendo ele próprio o governante absoluto. Ouvimos as acusações.
Agora ouviremos a decisão deste conselho. Agora você pode me chamar de irresponsável. Mas os meus planos incluem a queda de um míssil nuclear, acertando precisamente este ponto. O que vai destruir quase toda a Califórnia. Outros podem ler os ingredientes numa embalagem de goma de mascar e desvendar os mistérios do universo. Lois, Clark Kent pode parecer somente um repórter de maneiras calmas. Mas ouça, ele não sabe apenas como tratar o seu editor-chefe com o devido respeito. Ele não tem apenas um porte atlético saudável e vistoso, mas ele é, nos meus 40 anos neste ofício, o datilógrafo mais rápido que eu já conheci. Eu quero o nome deste homem, seja lá como queiram chamá-lo, e publicar no Planeta a melhor matéria. Eu quero fotos, eu quero muitas perguntas, quero uma boa entrevista. Agora ouça bem. Quando nós encontramos você, pensamos que alguém fosse chegar e levá-lo embora. Porque um dia alguém iria descobrir o segredo, tudo o que você pode fazer. Mas quando um homem vai ficando velho, muda muito o seu modo de pensar. E as coisas ficam claras. Eu tenho certeza de uma coisa, filho. Há um motivo muito especial para você estar aqui. Bem, eu concluo que todas as suas outras funções vitais sejam normais. Bem, falando delicadamente... E você vai ao... É claro que vai. Bom, bem, então, é verdade que você pode ver através de qualquer coisa? O que está escrevendo, senhorita? Um artigo para o jornal. Qual é o pronome do Sr. Smith? O nome dele é John. É John. Entendeu agora? É isso aí. John, é isso aí. Senhorita Lane, como é que consegue as grandes matérias, hein? Uma boa repórter não consegue. Eu consegui! Senhor Luthor, eu consegui. Senhorita Tessmacher, eu consegui. Eu fiz tudo como o senhor mandou. Bom, eu programei o primeiro vetor direcional para 38, o segundo para 67 e o terceiro para 117. Mas e o quarto? Do que está falando? Como? Espera. Pense. Por que esse lançamento imobiliário precisa estar localizado no outro lado do país? Muito bom pra ser verdade. Ele tem 1,88 m, cabelos negros, olhos azuis, não bebe, não fuma e diz sempre a verdade. Senhorita Tessmacher. A decisão tem que ser unânime, Jor-El. Portanto, chegou a hora de se bronzear. Você sozinho pode nos condenar se assim desejar. E você sozinho será por mim considerado o responsável. Sabemos que você já discordou desse conselho anteriormente. Poderá tornar-se uma personalidade de peso nesta nova ordem, o segundo da hierarquia. Agora as coisas serão mais fáceis para você, Jonathan. Lembra-se que o doutor falou sobre seu coração? Nós podemos dizer que ele era filho de uma prima de Dakota do Norte e que agora ficou órfão. Revisitar Superman é como voltar no fim da década de 70, quando o cinema ainda não sabia direito como lidar com os super-heróis. Esse longa mostrou que era possível adaptar quadrinhos com grandiosidade e também inaugurou uma nova era para Hollywood. Ele foi o primeiro grande espetáculo de herói nas telonas, com efeitos que deixaram plateias boquiabertas e convenceram o público de que voar podia ser real. A trilha de John Williams virou sinônimo de heroísmo, um tema que atravessou gerações e continua sendo usado como referência até hoje. Christopher Reeve se tornou a encarnação definitiva do Superman. A performance dele equilibrava força e vulnerabilidade, criando um herói que parecia humano e divino ao mesmo tempo. O impacto foi tão profundo que moldou o caminho para tudo que veio depois, de Batman nos anos 80 e 90 até os universos compartilhados da Marvel e da DC. Superman no filme virou um símbolo cultural, lembrando que o cinema pode inspirar esperança, coragem e fé em algo maior. E o mais marcante, o filme continua vivo, seja em reprises na TV, coleções em VHS e DVD ou nas plataformas de streaming atuais. Ele permanece como um marco da nostalgia e da magia do cinema de uma época que não volta mais. E onde assistir esse mega clássico? Nesse momento, o Superman no filme pode ser encontrado em alguns serviços de streaming, como HBO Max, Prime Video, no Look, Netmovies, na Apple TV, Claro TV e também aqui no YouTube. Mas é sempre bom confirmar a disponibilidade e a qualidade. Muito obrigado a todos
que chegaram até aqui para rebobinar junto comigo pela magia da nostalgia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!